Você está pronto aí? Pronto. Bom dia, caros alunos do curso de Direito Tributário 1 da Estácio, aqui de Natal, do campus da Câmara Cascudo. Nós vamos hoje, dia 20 de março, falar sobre as competências e os tipos de competência tributária, ou melhor, de uma tipologia de competências tributárias. Quando nós falamos em competência tributária, nós partimos da Constituição Brasileira de 88. A Constituição, que tem força normativa, a Constituição que serve de paradigma, a Constituição que trouxe um sistema tributário nacional como sendo um conjunto de normas. E se eu enxergar essa Constituição e extrair da Constituição o sistema tributário nacional, eu vou compreender que nesse sistema eu tenho o elenco de tributos, esse elenco de tributos que estão escriturados no texto da Constituição são as taxas, os empréstimos compulsórios, as contribuições sociais, os impostos, né? E eu tenho também as contribuições de melhoria. Então, no sistema constitucional tributário, nós temos um elenco de tributos. Esses tributos são as taxas, as contribuições de melhoria, os impostos, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Mas o sistema constitucional, ele traz também as limitações ao poder de tributar. Essas limitações são consubstanciadas nos princípios constitucionais da tributação e nas imunidades. A Constituição também vai deixar muito claro, não é, que existe uma repartição de receita tributária, porque nós somos um Estado federal, nós somos uma federação e temos os entes políticos. Os entes são a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Dentro desse sistema, nós conseguimos, né, extrair uma verdadeira carta de competência tributária. Então, nossa Constituição, ela traz, tá certo? Uma verdadeira carta de competência. O que é competência? Ora, se nós alinharmos a teoria kelsiana, né, essa carta de competência, ela é um próprio poder que advém do Estado. Se nós aliarmos a teoria weberiana, competência é o quê? É o poder legal, racional, constitucional, burocrático para, né, para tributar. Essas competências tributárias, elas são uma verdadeira tipologia no sentido weberiano, tá certo? Então nós vamos ter competência ordinária do tipo privativa, competência comum, competência especial, competência do tipo residual, competência chamada de extraordinária e competência cumulativa, tá certo? Então, se nós consultarmos os teóricos do direito tributário, nós vamos compreender que a Constituição, ela escritura
uma verdadeira carta de competência. E quais são essas competências? As competências são do tipo ordinária. Na competência ordinária, nós temos a competência privativa. Né? A competência privativa, a competência depois comum, a competência especial, a competência residual, a competência extraordinária e a competência cumulativa. Se nós destacarmos o ente federativo União, tá certo? Vamos enxergar aqui a União. Então, a União possui uma competência ordinária do tipo privativa, não é? Aonde eu vou enxergar essa competência privativa do ente federativo União? Eu extraio do artigo 153 da Constituição Federal. O artigo 153, ele fala: compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, de câmbio, de seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial, rural e grandes fortunas nos termos da lei complementar. Então, nós estamos diante das competências do artigo 153. Essas competências nós chamamos de competência privativa. É uma competência ordinária, não é? Então, ela é privativa da União. A União não vai poder delegar a outro ente essas competências. Só que a União não possui apenas a competência privativa. A União, ela tem também, ela está incluída também na competência denominada de comum. A competência comum do ente federativo União. No artigo 145, nós vamos extrair a competência comum da União. O artigo 145 refere que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: as taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. As contribuições de melhoria decorrentes de obra pública. Então, taxas e contribuições de melhoria decorrentes de obra pública são competência comum da União. Nós encontramos essas competências no artigo 145, inciso 2 e inciso 3 do texto constitucional. Mas a União, o ente federativo denominado União, possui também competência residual.
a competência residual da União. Quando nós falamos em competência residual, né, do ente federativo União, nós estamos nos referindo aos novos impostos ou contribuições. Está no artigo 154, inciso 1 e 195, no parágrafo 4º. Então vamos matutar um pouco aqui com relação à competência residual da União. Quando nós falamos em competência residual da União, nós vamos mostrar o que é que diz a própria Constituição, né? Como a Constituição se comporta ao falar na competência residual da União. Primeiro, vamos para o artigo 154. O artigo 154, inciso 1º da Constituição. O artigo diz: mediante lei complementar, a União poderá instituir impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição. Então, vamos analisar isso. O artigo 154 está dizendo o quê? Que na competência residual da União, a União poderá criar novos impostos, só que através de lei complementar. A União poderá, na sua competência residual, criar novos impostos através de lei complementar. Ora, mas o que é que essa lei complementar tem que trazer? Ela tem que trazer, não é, um novo fato imponível, um novo fato gerador. Não pode ser criado em cima dos fatos geradores dos tributos da competência anterior, que é a competência privativa, tá certo? Portanto, não pode ser em cima dos fatos geradores do II, do IE, do IPI, do IOF, do Imposto sobre a Renda e Proventos, do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ou do Imposto de Renda. Eu tenho que ter uma nova base de cálculo e um novo fato imponível, ou melhor, um novo fato gerador. A outra competência que a União também tem e que nós temos que aprender é a competência chamada de extraordinária. Somente a União possui a competência extraordinária para impostos extraordinários de guerra. E está no artigo 154, inciso 2. O que diz o artigo 154, inciso 2? Diz que a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Está mostrando que essa competência extraordinária é uma competência do ente federativo União e que aqui os tributos podem ser criados a partir de lei ordinária. Tá certo? Enquanto, não é, na competência que nós aprendemos antes, que é a competência residual, pode ser criado a partir de lei complementar.
Falta ainda nós falarmos na competência cumulativa, tá certo? E na competência especial. Quando nós falamos em competência cumulativa do ente federativo União, nós estamos querendo dizer que, se for criado, não é? A partir de uma lei complementar, lembra que lá no artigo 18 da Constituição, nós temos a criação de municípios, a criação de estados, né? A criação de território. Então, se for criado um território pela União, através de lei complementar, e o território não for dividido em municípios, a União terá a competência cumulativa de cobrar os tributos municipais, estaduais e os de sua própria competência. Isso vai acontecer também com o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele tanto cobrará os tributos da competência dos estados, como cobrará também os tributos da competência dos municípios. E a competência especial da União para instituir os empréstimos compulsórios através de lei complementar e as contribuições parafiscais. Lembrando, não é, que a Constituição vai falar também de competência privativa dos Estados-membros, né? Então, a competência privativa dos Estados-membros de instituir o ITD, o ICMS e o IPVA, os Estados-membros e o Distrito Federal. E os municípios têm a competência privativa para instituir o IPTU, o ITBI e o ISS. Ainda na competência, né? Na competência da União, nós podemos fazer uma reflexão que os estados e os municípios, eles vão ter a competência de criar as contribuições especiais. E essas contribuições serão cobradas dos funcionários do Estado e dos funcionários dos municípios, né? É só lembrar do velho IPE no Rio Grande do Norte, que é o IPRN, que o Estado estabelece a cobrança para todos os funcionários públicos do Estado da contribuição, né? E os municípios também poderão criar as contribuições, tá certo? Essas contribuições serão pagas pelos funcionários públicos do município para futuramente as suas aposentadorias, ou quando no falecimento, tá certo? Os filhos e as viúvas poderem receber aquilo que lhe é devido pelo município.